Bem-vindos de volta ao Desperte e Prospere. No último vídeo, falamos sobre o fentanil, aquela droga devastadora que deixa pessoas curvadas como zumbis nas ruas americanas. Mostramos como essas pessoas chegaram a esse ponto de desespero, mas hoje vamos mais fundo. Hoje vamos expor a hipocrisia mais brutal e descarada que existe. Os Estados Unidos, a suposta maior potência do mundo, que se preocupa tanto em impor seu poder globalmente, em controlar cada canto do planeta, em ser o policial do mundo, mas que não consegue ou não quer limpar a própria casa. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. O que você acha que é mais importante? Enviar tropas para o outro lado do mundo ou cuidar dos seus próprios cidadãos que estão morrendo nas ruas? Parece óbvio, né? Mas não para o governo americano. Em 2024, os Estados Unidos gastaram 886 bilhões de dólares em defesa militar. Isso mesmo, quase 900 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor representa 56% de todo o orçamento discricionário do governo federal. Mais da metade de tudo que o governo pode gastar livremente vai para o exército. E sabe quanto vai para programas domésticos, incluindo saúde, educação, moradia? Apenas 704 bilhões, menos que o gasto militar. E tem mais. Os Estados Unidos gastam mais em defesa do que os próximos 9 países combinados. China, Rússia, Índia, Reino Unido, Arábia Saudita, França, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Some todos esses países e ainda assim os Estados Unidos gastam mais sozinho. Mas por que essa obsessão? Por que essa necessidade insaciável de ser o país mais poderoso militarmente? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa: controle. Os Estados Unidos construíram seu império moderno baseado na ideia de que precisam estar em todo lugar, controlar todos os mercados, todas as rotas comerciais, todos os recursos naturais estratégicos. É o imperialismo mascarado de democracia. Eles têm bases militares em mais de 70 países. 70. Tropas americanas espalhadas por todos os continentes. Gastos bilionários em guerras no Oriente Médio, investimentos massivos em sistemas de armas cada vez mais sofisticados e caros. E enquanto isso, o que está acontecendo dentro de casa? Vamos voltar para aquelas imagens que você viu no começo do vídeo. Pessoas curvadas, paralisadas, completamente destruídas pelo fentanil. Cidades inteiras com ruas tomadas por viciados. Kensington na Filadélfia, Skid Row em Los Angeles, Tenderloin em São Francisco. São cenas apocalípticas, literalmente parecem filmes de zumbis, e não estamos falando de lugares isolados. Estamos falando de algumas das maiores cidades americanas. Em 2023, mais de 105 mil americanos morreram de overdose de drogas, a maioria por causa do fentanil. Para você ter uma ideia, isso é mais do que o número de americanos mortos na Guerra do Vietnã inteira, que durou quase 20 anos. Só que essas mortes acontecem todo ano. E o governo americano sabe disso. Eles têm todos os dados, todas as estatísticas, todos os relatórios mostrando a magnitude da crise. Em 2024, o número de pessoas sem teto nos Estados Unidos atingiu um recorde histórico: 771 mil pessoas vivendo nas ruas ou em abrigos temporários. Isso é um aumento de 18% em apenas um ano. 771 mil seres humanos. Deixa isso penetrar na sua mente. Enquanto os Estados Unidos gastam quase US$ 1 trilhão por ano em máquinas de guerra, 3/4 de 1 milhão de seus cidadãos não têm um teto sobre suas cabeças. E entre esses sem teto, quase 150 mil são crianças. Crianças. Um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Mas espera, fica pior. Você sabe quem mais está nas ruas? Veteranos de guerra. Isso mesmo. Pessoas que serviram nas Forças Armadas Americanas, que foram enviadas para lutar em guerras do outro lado do mundo defendendo os interesses dos Estados Unidos, agora vivem debaixo de pontes e em tendas. Enquanto o Pentágono recebe quase 900 bilhões por ano, veteranos morrem de frio nas ruas. A hipocrisia não tem limites. E quando falamos sobre a crise do fentanil, precisamos entender que não é apenas sobre viciados nas ruas, é sobre como essa droga chegou aos Estados Unidos, por que ela se espalhou tão rapidamente e por que o governo americano não faz praticamente nada de efetivo para resolver o problema. O fentanil vem principalmente do México, produzido por cartéis que têm conexões com fornecedores de precursores químicos da China. Os Estados Unidos sabem disso há anos. Mas sabe o que eles fazem? Praticamente nada, porque resolver o problema do fentanil exigiria investimentos massivos em tratamento de dependência, em programas sociais, em moradia, em saúde mental. E isso custa dinheiro.
Dinheiro que eles preferem gastar em jatos de combate e porta-aviões. Vamos ser bem claros aqui. Não é que os Estados Unidos não têm dinheiro para resolver esses problemas, é que eles escolhem não gastar esse dinheiro domesticamente. É uma escolha política deliberada. É mais importante para a elite americana manter o império global do que cuidar de seus próprios cidadãos. E tem outro detalhe importante. Quando os números da crise começaram a cair um pouco em 2024, e estamos falando de uma queda de cerca de 14% nas mortes por overdose, o governo americano comemorou como se fosse uma grande vitória. Mas sabe por que os números caíram? Não foi por políticas governamentais efetivas, foi porque organizações comunitárias, sem fins lucrativos e voluntários, começaram a distribuir naloxona, o medicamento que reverte overdoses. Foram as pessoas comuns salvando vidas enquanto o governo contava dinheiro para comprar mais mísseis. E enquanto isso, o que você vê nos noticiários americanos? Manchetes sobre ameaças da China, reportagens sobre a necessidade de aumentar ainda mais o orçamento militar, políticos fazendo discursos sobre como os Estados Unidos precisam manter sua supremacia global, mas quase nenhuma cobertura sobre a crise humanitária que está acontecendo nas próprias cidades americanas. Você quer saber o mais irônico de tudo? Os Estados Unidos adoram falar sobre direitos humanos. Eles sancionam outros países por violações de direitos humanos, fazem discursos na ONU, se posicionam como defensores da dignidade humana, mas não conseguem garantir direitos básicos, moradia, saúde, segurança para seus próprios cidadãos. E sabe o que mais é revoltante? A criminalização da pobreza e do vício. Em vez de tratar pessoas com dependência química como pacientes que precisam de ajuda médica, os Estados Unidos as tratam como criminosos, prendem, jogam na cadeia. E quando saem, continuam sem ajuda, sem moradia, sem perspectiva, presos novamente e o ciclo se repete. Em 2024, depois de uma decisão da Suprema Corte, cidades americanas ganharam luz verde para prender pessoas sem teto por acamparem em locais públicos. Sim, você leu certo. Em vez de construir moradias, em vez de oferecer tratamento, a solução é prender quem não tem onde dormir. É literalmente criminalizar a pobreza. E o que aconteceu? Cidades como Los Angeles, São Francisco, Portland começaram operações massivas de remoção de acampamentos. Destruíram as poucas posses que essas pessoas tinham, jogaram tudo fora. E para onde essas pessoas foram? Para outras ruas, porque não havia abrigos suficientes, não havia tratamento disponível, não havia moradia acessível. O império que abandona seu próprio povo. Agora vamos conectar os pontos de uma forma que talvez você nunca tenha pensado antes. Por que os Estados Unidos priorizam tanto o poder militar global? Porque o Império Americano é construído sobre dominação econômica. E dominação econômica requer presença militar. Pense comigo, o dólar é a moeda de reserva mundial. Isso significa que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro e o mundo aceita porque confia no poder americano. Mas essa confiança vem de onde? Da capacidade de projetar poder militar em qualquer lugar do planeta. É a ameaça implícita. Aceite nosso dólar, aceite nossas regras, ou haverá consequências. Petróleo é comercializado em dólares. Isso não é coincidência, é resultado de décadas de políticas e intervenções militares no Oriente Médio. Cada guerra, cada invasão, cada golpe de Estado apoiado pelos Eliu tinha como objetivo final manter o sistema que beneficia a elite americana. Mas essa elite não são as pessoas comuns. Não são os moradores de Kensington que estão morrendo de overdose. Não são as famílias sem teto vivendo em tendas em Los Angeles. A elite são os bilionários, os donos de empresas de armamentos, os executivos de petroleiras, os banqueiros de Wall Street. São essas pessoas que se beneficiam do império. E são essas pessoas que controlam o governo americano através de lobbies e doações políticas. E aqui está o segredo sujo que ninguém quer admitir. Manter o império é mais lucrativo para essa elite do que resolver problemas domésticos. Um contrato de 5 bilhões de dólares para construir caças F-35 gera lucros enormes para a indústria bélica. Construir moradias populares? Isso não gera lucro para ninguém importante. Pelo contrário, isso exige gastar dinheiro de verdade. Então, o que acontece? O sistema político americano está estruturado para perpetuar essa situação. Democratas e republicanos podem discordar sobre aborto, armas, impostos, mas sabe no que eles concordam? Em manter o orçamento militar gigantesco, em continuar financiando guerras e intervenções ao redor do mundo, porque ambos os partidos são financiados pela mesma indústria militar.
E enquanto isso, nas ruas de cidades americanas, a situação piora a cada dia. Pessoas literalmente curvadas, mal conseguindo se mover por causa do fentanil, famílias inteiras vivendo em carros, crianças dormindo em abrigos superlotados ou diretamente nas ruas, idosos com renda fixa, não conseguindo pagar aluguel e terminando em tendas. E tem algo que precisa ser dito. Muitas dessas pessoas trabalhavam, tinham empregos, mas o custo de vida nos Estados Unidos subiu tanto, especialmente o custo de moradia, que mesmo pessoas com empregos não conseguem pagar um lugar para morar. Metade das pessoas em situação de rua nos Estados Unidos tem algum tipo de trabalho. Deixa isso entrar na sua cabeça. Pessoas que trabalham, mas não ganham o suficiente para ter um teto sobre suas cabeças. E o salário mínimo federal nos Estados Unidos? US$ 7,25 por hora. Não aumentou desde 2009. Enquanto isso, o custo de moradia triplicou em muitas cidades. Mas o orçamento militar? Esse aumenta todo ano, sem falta. Vamos falar de números concretos sobre a crise de moradia. De acordo com dados de 2024, a taxa de vacância para apartamentos que custam menos de $1.100 por mês em Nova York é de apenas 0,39%. Basicamente, não existe moradia acessível disponível, e Nova York não é exceção. É a regra em praticamente todas as grandes cidades americanas. Mas o governo federal poderia resolver isso. Poderia investir pesadamente em construção de moradias públicas, como fez depois da Segunda Guerra Mundial. Poderia controlar aluguéis abusivos. Poderia fornecer subsídios reais para pessoas de baixa renda, mas não faz. Por quê? Porque investir em moradia popular não é prioridade quando você tem um império para manter. E a crise do fentanil se conecta diretamente com tudo isso. Pessoas sem esperança, sem moradia, sem perspectiva de futuro, são alvos perfeitos para a dependência química. O fentanil oferece uma fuga temporária de uma realidade insuportável, e uma vez que você está viciado em fentanil, é quase impossível sair sem tratamento adequado. E tratamento adequado? Nos Estados Unidos, isso custa uma fortuna. Pessoas sem seguro de saúde não têm acesso. E essa é a verdade brutal que precisa ser dita. Os Estados Unidos não se importam com seus próprios cidadãos pobres. Eles são descartáveis, colaterais no projeto maior de manutenção do império. Enquanto forem úteis como mão de obra barata ou como soldados em guerras imperialistas, há um mínimo de utilidade. Mas quando não servem mais para nada, são abandonados nas ruas para morrer de frio, de fome, de overdose. E o mundo inteiro assiste a isso e aceita como normal. Aceita que o país mais rico do planeta não consegue cuidar de seu próprio povo. Aceita que enquanto gastam trilhões em guerras, milhões sofrem em casa e aceita a propaganda de que esse é o melhor sistema possível, de que não há alternativa. A desigualdade econômica nos Estados Unidos atingiu níveis recordes, com uma pequena parcela da população detendo a maior parte da riqueza nacional. A pandemia de Covid-19 exacerbou essa disparidade, tornando a desigualdade mais visível e latente para todos. Mas há alternativa, sempre há. O problema é que a alternativa exigiria desmantelar o império, exigiria redistribuir riqueza, colocar necessidades humanas acima de lucros corporativos e acabar com o militarismo. E isso a elite americana jamais vai aceitar voluntariamente, pois seus interesses estão profundamente enraizados no sistema atual. Então, o que resta? Resta expor a hipocrisia, mostrar para o mundo e principalmente para os próprios americanos que o imperador está nu. Que o suposto farol da democracia é, na verdade, um império brutal que não se importa com seu próprio povo. A maior potência militar do mundo não consegue resolver uma crise de drogas em seu próprio território, impulsionada pelo uso excessivo de fentanil. O fentanil, um opioide sintético potente, é responsável por um número alarmante de mortes por overdose, representando uma grave ameaça à saúde pública. O país mais rico não consegue abrigar seus próprios cidadãos, com milhões sofrendo com a falta de moradia. E cada um de nós tem responsabilidade nisso, porque enquanto continuarmos aceitando a narrativa que eles vendem, seremos cúmplices. Enquanto continuarmos acreditando que esse é o melhor sistema possível e olhando para outro lado diante do sofrimento de milhões, estaremos sendo cúmplices dessa hipocrisia. O fentanil continuará destruindo vidas, as ruas continuarão cheias de sem-teto e os cárceres continuarão superlotados. E o Império Americano continuará marchando sobre os corpos de seus próprios cidadãos em busca de mais poder, mais controle, mais dominação global.
Mas você não precisa aceitar isso. Você pode questionar, pode pesquisar, pode compartilhar informação. Pode se recusar a ser parte da máquina de propaganda e exigir que seus políticos e meios de comunicação parem de normalizar o inaceitável. Se você mora nos Estados Unidos, pode exigir que seu governo pare de gastar trilhões em guerras e comece a investir em seu próprio povo. Pode votar em pessoas que realmente querem mudar o sistema, se organizar com sua comunidade e apoiar organizações que ajudam os mais vulneráveis. Porque no final das contas, a pergunta que fica é: que tipo de sociedade queremos ser? Uma que gasta quase $1 trilhão em máquinas de matar enquanto seu próprio povo morre nas ruas? Ou uma que coloca dignidade humana, cuidado, compaixão acima de poder e lucro? A resposta deveria ser óbvia, mas pelo jeito não é para os que estão no poder. Então cabe a nós, pessoas comuns, exigir algo diferente, exigir algo melhor. Exigir um mundo onde nenhum ser humano precise dormir na rua, onde nenhuma pessoa morra por falta de tratamento médico, onde todos tenham o básico para viver com dignidade, pois isso não é utopia, é o mínimo, é o básico da civilização. Mas vivemos em um mundo tão distorcido que pedir por condições humanas mínimas soa como radicalismo. Este é o Desperte e Prospere, e a verdade precisa ser dita, por mais desconfortável que seja. Os Estados Unidos são um império hipócrita que policia o mundo enquanto seu próprio país apodrece por dentro. E enquanto não reconhecermos isso, enquanto não desafiarmos isso, nada vai mudar. Se este vídeo te impactou, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal e, principalmente, comece a questionar tudo que te contaram sobre o mundo, porque só acordados, só conscientes, podemos realmente construir algo diferente. Até a próxima!